Olá, amigos da TV Impacto, muito bom dia. Hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio a primeira professora titular da UFOPA, a professora doutora Tânia Brasileiro. E a gente vai conversar um bate-papo bem descontraído sobre uma questão muito interessante, né? Tá começando aí o início do ano, aí vem o quê? Vem a volta às aulas. E também vem o quê? As mães de primeira viagem que vão colocar os seus filhos na escola. Então esse vai ser o assunto de hoje. Primeiramente eu quero lhe dar bom dia, seja muito bem-vinda à TV Impacto, professora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A professora Tânia Brasileiro tem um currículo muito grande, então ela é a pessoa mais indicada para não dizer assim a sua formação. Então, professora, conte pra gente a sua formação. Olha, Gláucia, o que eu posso lhe dizer é que eu sou uma estudante a vida toda, né? Eu sempre gostei de estudar e vi e descobri que o que Freire chama de curiosidade epistemológica, eu procurei botar em prática a minha vida toda. Então, eu me formei em várias coisas, não por dúvida, pelo contrário, por ver que ia complementando, de certa forma, a minha visão de mundo, a minha compreensão sobre as relações interpessoais. Então, eu fiz inicialmente a Educação Física, Recreação e Jogos, lá na Federal de Juiz de Fora, em 1978 eu me formei, né? E a Educação Física, ela me permitiu compreender que nós, enquanto seres humanos, somos essencialmente corpo. Claro que não um corpo desvinculado da alma, né? Não é a visão psicofísica fragmentada, muito pelo contrário, a visão holística. E essa noção da educação física, ao estudar e fazer, quando eu terminei a educação física, eu fiz uma especialização em medicina desportiva e biociência do esporte. Depois eu amo a dança e esse corpo expressado, ele precisa saber se movimentar, e aí eu fui fazer ensino da dança enquanto especialização, e claro, eu queria uma carreira acadêmica, fui fazer metodologia do ensino superior para aprender as ferramentas, as estratégias, para poder lidar com a universidade. Eu, claro, como posteriormente eu fui caminhando para a psicologia, eu comecei a pedagogia no Rio de Janeiro, precisei me deslocar, interrompi a pedagogia e fiz a psicologia, tanto a licenciatura quanto a formação de psicólogo. E depois concluí a minha pedagogia. Quando eu a concluí, eu já tinha feito um mestrado em pedagogia do movimento humano, a psicomotricidade, aí você vê que as coisas estão interligadas. Depois fiz tecnologias educacionais, um outro mestrado, fiz um doutorado em inovação e investigação e inovação curricular e fiz o pós-doutorado em psicologia, né, na Universidade de São Paulo, na USP. Então, e hoje eu estou constantemente participando de formação continuada, eu participo muito de uma escola que eu considero importantíssima, Escola Complutense Latino-Americana, que é uma parceria da Universidade Complutense de Madrid com toda a América Latina. A cada 6 meses ela se instala no país e são cursos maravilhosos que faz com que a gente perceba que não pode parar de estudar, né? Então isso tem sido um desafio e um prazer estar sempre estudando. Professora, uma dúvida muito frequente das mães, principalmente as de primeira viagem. Vamos começar pelas mãezinhas de primeira viagem. Como selecionar melhor a instituição para colocar o seu filho na escola? Aquele seu filho que você está colocando ali no início de 3 para 4 anos, porque muitas mães também trabalham e a única forma que elas encontram também é colocar os filhos muito cedo na escola. Aí eu pergunto para a senhora, como a gente vai selecionar a melhor instituição? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar é que está amparado na nossa Constituição Federal, no artigo 227, de que toda criança e todo adolescente, ele tem a garantia, porque é dever da família, do Estado e da sociedade, garantir os direitos fundamentais de qualquer criança, independente de raça, de sexo, de classe social. Então, o que a gente está dizendo com isso? Que não é só de responsabilidade da família, garantia de escolha de escola, porque muitas vezes um pai, a mãe ou o responsável por essa criança, quer
ter acesso a uma escola, é direito dela. E essa escola não está disponível. Então, se o público que está nos assistindo é de uma classe social que tem acesso a uma escola privada, ela vai até poder escolher, certo? Ela vai poder escolher baseado em que critérios? O primeiro deles, eu diria, que é conhecer seu filho ou sua filha. Porque dependendo de como essa criança se comporta, se é uma criança ativa, se é uma criança que por si só ela já busca explorar espaços, o que o pai ou essa mãe, o responsável, precisa estar atento? O projeto pedagógico daquela escola, a estrutura física daquela escola, os espaços de lazer, de atividades que são além das 4 paredes de uma sala de aula. Então, essa criança, provavelmente, se essa família está visualizando apenas os seus valores e se tem um cunho de caráter religioso, porque muitas famílias optam por uma religião que, por si só, ela já traz visão de mundo mais centrada em a criança ter que ser concentrada, ter que estar sentada, ter que estar respondendo a comandos. Então, se essa criança, por natureza, ela já é uma criança ativa, uma escola que busca esse enquadramento, provavelmente essa criança mais à frente vai ser taxada de hiperativa. E muitas vezes a hiperatividade não é da criança. A hiperatividade é a falta da liberdade de expressão que ela possa ter aonde ela se encontra. Então, e as crianças menores, quanto menor a criança, mais espaço, mais liberdade e mais especializado precisará ser o profissional que vai lidar com ela. Mas, inicialmente, conhecer seu filho. Ao conhecer seu filho, claro, os pais têm que levar em conta os seus princípios, os seus valores, o que ele considera ser uma infância. Porque, dependendo desse enquadramento que essa família der, essa criança poderá ser melhor atendida ou não na escola que ele vier a escolher, tá? Entendi. Professora, uma outra questão também, a gente tem várias MEIs, CMEI aqui em Santarém. Existe um plano pedagógico também para essas instituições que não são particulares atender crianças nesse enquadramento que a senhora está falando? Sim, até onde eu pude acompanhar, eu não trabalho hoje diretamente aqui em Santarém com a educação infantil. Hoje a professora Sinara Almeida é a nossa colega que está responsável por essa área na UFOPA. Mas eu já trabalhei há 40 anos, desde 40 anos atrás, quando eu comecei na área da educação, eu comecei justo com a educação infantil e da Universidade Federal de Rondônia, a qual eu me desloquei para Santarém a convite, eu também era responsável por essa área lá, né? Então, o que eu posso te dizer é que aqui em Santarém, as UMEIs, algumas delas que eu conheço através de pesquisa, de orientação de mestrado, principalmente na educação infantil, elas têm uma estrutura que eu considero que não são ruins. Para uma escola pública, eu creio que a rede municipal, com relação a essas escolas, elas estão até bem estruturadas. Agora, uma coisa é o espaço físico. Outra coisa que é importante os pais levarem em consideração são as relações interpessoais no âmbito dessas escolas e qual é as condições de trabalho que esses profissionais têm e qual a qualificação deles. Porque a gente sabe que, infelizmente, digo eu, a LDB tinha uma década, quando ela foi lançada em dezembro de 97, ela tinha uma década para o Brasil erradicar o professor leigo, e esse professor leigo de não ter nenhuma formação, e a seguir que todos pudessem ter nível superior, né? Porque a gente tem o magistério nível médio. A intenção era que se acabasse, inclusive, a formação de nível médio. E o que ocorre até hoje? Essa década passou e ela continua permanecendo até hoje, principalmente no público, aceitar a formação nível médio para atuar com essas crianças pequenas. Quando a gente sabe
que avançou muito, principalmente com as tecnologias digitais, com o acesso a essa interatividade, essas crianças precisam ter um profissional preparado para atuar também com essa linguagem. Com certeza, professora. Agora, uma outra questão, uma dúvida até minha também. Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos agora em abril, e eu precisei colocar a minha filha, inclusive numa CMEI, com 1 ano e 9 meses. E aí, muitas mãezinhas se culpam também por isso, né? Por levar a criança tão cedo a uma instituição. Eu queria saber de você, na sua visão, se ir muito cedo pode atrapalhar na questão de que a criança está naquela fase da esponjinha, de copiar o coleguinha, ou a gente tem que esperar realmente um pouquinho mais para levar o nosso filho para uma instituição? Olha, eu falo por mim, aí de novo eu lhe digo, depende da família, das relações e do nível de envolvimento que essa família tem com seu filho ou filha. A minha filha entrou na escola com 1 ano e 8 meses, né? Eu amamentei a Lívia até 2 anos e 2 meses, porque engravidei do Vitor, senão acho que teria amamentado mais. A Lívia até 6 meses só tomou o meu leite e nem água precisava, né? Isso há 30 anos atrás. Então, essa criança, em que momento entrar, isso é muito relativo. O que a gente não pode é ver a escola como a única opção, como um depósito para a gente entregar os nossos filhos. Então, ao mesmo tempo que a sua filha tem você em casa, dando qualidade nessa relação, fazendo todo um processo de estimulação, massagem, a brincadeira, os estímulos mais variados, com jogos, cores, a possibilidade de experimentar várias situações lúdicas, isso complementa o que ela vai encontrar na escola, que a escola também, e aí a fase da creche, é onde a gente percebe a maior gravidade no Brasil, né? Pelo despreparo, muitas vezes, dos profissionais que estão à frente. Muitos veem como um tomador de conta da criança, muito pelo contrário. Os 2 primeiros anos é o que mais precisa de uma pessoa extremamente especializada. Quem tem todo um processo de estimulação da psicomotricidade, das motricidades finas, de ampliar esse espaço de vida dela, que é do corpo para fora, né? E não o enquadramento, como eu digo, de botar numa cadeira, de sentar numa mesa, de dar uma folha de papel. Quer dizer, você reduz o espaço de expressão dessa criança a um papel de 1 a 4. Enquanto que ela tem que trabalhar a lateralidade, ela tem que trabalhar em cima e embaixo, dentro, frente e trás. Quer dizer, toda essa parte de exploração corporal, tanto da motricidade fina como da motricidade mais grossa dos membros superiores e inferiores, isso ajuda posteriormente na alfabetização. E muita gente não faz essa ligação. Liga a alfabetização apenas a códigos, letra, números, e começa com o próprio corpo. Pegando essa sua explicação muito esclarecida, professora, eu queria que a gente falasse agora sobre a questão dessa terceirização, né, na educação dos nossos filhos. Ainda também falando na questão de que a gente sabe que hoje em dia muitas mães trabalham, às vezes tem uma mãe que é pai e mãe e passa o dia inteiro trabalhando por necessidade mesmo. Como que fica essa questão da terceirização da educação dos nossos filhos? A gente não pode, como mãe, também responsabilizar uma pessoa que cuida dos nossos filhos em casa enquanto trabalhamos e nem muito menos a escola. Correto? Sim. Esse eu creio que é o grande desafio da mulher na hora que ela se emancipou, na hora que ela conseguiu ter esse espaço na sociedade de direito dela. E nesse momento vem o desafio de como encontrar esse equilíbrio, né, entre você se realizar enquanto pessoa, enquanto profissional, e se fez a opção enquanto mãe, né? Então, nesse momento que você tem um filho e que você muitas vezes transfere isso, a gente vê assim com muita frequência, a televisão ser a babá, mesmo com a babá, se não é a mãe, se não é o pai, não é a avó, porque hoje o papel dos avós tem sido mais que nunca quem tem subsidiado muitas famílias, quando essa família consegue ter esse núcleo próximo, né? Mas a responsabilidade tem que ser da família, na minha forma de compreensão. Se você optou por ter um filho,
A escolha da escola deve complementar a possibilidade daquilo que você não pode dar em casa, mas ao chegar nessa escola, essa escola precisa garantir, principalmente com relação às tecnologias, que essa criança tenha acesso. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, na rede pública de ensino aqui de Santarém, o projeto ProUCA, que foi um projeto que a única escola de toda Santarém, estado e município, que recebeu esse projeto, são 500 UQinhas, laptops educacionais que vieram para essa escola, para as crianças terem acesso. Nós entramos nessa escola com uma pesquisa e nos demos conta que o projeto ia fazer 5 anos na época, isso 2014, 15, e as crianças da educação pré-escolar nunca tinham tido acesso a eles, só os de 1º ao 5º. Então, você já pensou o que é uma criança de 4, 5 anos ver os coleguinhas transitando com esses laptops individuais e elas não terem acesso? Então, quando você pergunta, essa terceirização, ela é feita, primeiro, por contratar uma babá, muitas vezes. Quando a pessoa não tem direito, não tem condição, é quem? Muitas vezes são as crianças maiores tomando conta das menores. Isso a gente vê também com muita frequência. Mas se for, e aí não tem como não falar da classe social. Se for uma classe social que não tem acesso a uns recursos para poder optar pela escola, ela vai para dentro da escola pública. Mas ela vai e em casa, na maioria das vezes, o pai, a mãe, está trabalhando o dia inteiro. Aí essa pessoa em casa, normalmente não tem um computador, não tem um laptop, não tem um tablet. Onde ela vai estar? Na televisão, né? Nem que seja na Rede Globo só, né? Porque quando a pessoa tem acesso, você sabe, ela está no canal pago e aí ela tem todos os programas. Opções, né? E tem uma coisa muito grave que eu vejo, que muitas vezes os pais colocam as crianças frente à televisão, ao tablet ou ao mesmo ao celular com joguinhos, sem antes ver esses jogos, assistir esses programas, porque tem desenhos animados que eles estão destruindo o núcleo familiar. Verdade. Se você observar, as crianças estão tratando mal o velhinho da história, o pai e a mãe, debocha. Aí depois não vai saber por que a criança deixou de te respeitar, né? A questão do respeito também no âmbito da família, muitas vezes, não só pela falta do exemplo, porque a gente sabe que a criança pequena tem um adulto como referência ou aquele parceiro correspondente à sua idade, né? Então ele se espelha nessa primeira fase. E se a própria família no exemplo, depois também não pode reclamar que o filho não está tendo um bom comportamento, segundo aquela família. Então, a terceirização, ela tem sido levada até pela possibilidade da mulher trabalhar fora. Muitos casais, hoje, a gente tem percebido que é uma inversão de papéis. Uhum. Hoje, às vezes, a mulher tem mais possibilidade de emprego do que o homem. Então, em grandes cidades, você vê a mulher trabalhando e o marido é quem está tomando conta da criança, né? Mas, normalmente, estar ali fisicamente presente, mas transfere, terceiriza para a televisão, para o tablet. É importante? Claro, é importante ter acesso, em nenhum momento contra esses meios de comunicação, mas o quanto, o que, e sempre procurar, junto com a criança, procurar, e aí, você está assistindo o quê? Que bacana, dialogar, porque aquilo vira um conteúdo de aprendizagem. Com certeza. Mas não simplesmente como uma transferência de responsabilidade. Muito bem esclarecido. A gente sabe, né, professora, que nos dias de hoje realmente a tecnologia está muito avançada. Tem muitas mãezinhas que se preocupam, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? E na minha experiência de vida mesmo com a minha filha, ela desenvolveu muito também na questão tecnológica. Eu vi que ajudou, alguns desenhos são muito educativos que eu ponho para ela e ela desenvolveu um salto, assim, sabe? Exatamente.
Então a gente tem que refletir, fazer como a professora falou, né? Sempre averiguar o que seu filho está assistindo, né? Não custa nada você pegar o celular, bloquear alguns acessos, porque a gente também não pode privar os filhos da tecnologia, porque ela também ajuda. Eu queria deixar agora uns minutinhos para você fazer uma consideração de finais, mas antes também eu quero agradecer a sua vinda aqui, professora. Para mim foi um aprendizado muito bom, porque aprendi muita coisa com você. Muito obrigada, e eu queria agora você aproveitar esse minutinho para passar uma mensagem para os pais. Sim, primeiro dizer, gostaria muito que os jovens não deixassem de ter filhos, porque a gente está vendo que o nosso país, ele abaixou significativamente o índice de nascimentos, né? E a gente não pode, num país tão lindo como esse, os jovens se omitirem de assumir uma responsabilidade que é muito grande e que vale a pena, é maravilhoso. Uma criança nos ensina a todo tempo. Então, o que eu posso dizer para os pais hoje, que já são pais, é que amem seus filhos, se permitam ser pais e mães, porque isso é o que mais vale para uma criança. Não adianta escola de luxo, não adianta brinquedos caros, o que precisa é você compartilhar a alegria de estar vivo. Que legal.